trazer outro assunto também que é do dia, né, e está quente, é que o presidente Donald Trump bateu boca hoje numa reunião oficial com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Em encontro na Casa Branca, Trump disse que o ucraniano estava faltando com respeito e brincando com uma terceira guerra mundial. Tudo isso aconteceu com intervenções do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Vamos ver. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not dictating. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Pois é. E olha, rapaz, é arrogante esse sujeito, hein? Putz grila, viu? Depois desse bate-boca que a gente acabou de ver, um trechinho, Zelensky não assinou o acordo, né, que permitiria aos Estados Unidos explorar terras raras ucranianas. A assinatura era parte do entendimento entre os dois países para as negociações de paz na Rússia. A coletiva de imprensa que aconteceria depois foi cancelada. Vamos receber agora, para conversar com a gente esse assunto, o jornalista José Arbex Júnior, que também é professor de Relações Internacionais. Oi, Arbex, boa noite para você, seja bem-vindo, quero muito te ouvir. O que você achou desse bate-boca? Você acha que essa humilhação já estava contada? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra. Eu tenho um furo aqui também, viu, sobre o Panunzio. Oi, Abex. Vai lá. Oh, o que foi, Abex? Eu, ao contrário do Panunzio, eu revelo as minhas fontes. Não importa. Senão eu perco a informação. Eu dei aula para a Bruna, filha do Panunzio. É verdade, o Abex estava lá na formatura. E a filha do Panunzio dava bronca no Panunzio. Olha só, revelações neste programa. Lá em casa eu sou o último que fala, o primeiro que apanha. Bastidores. Arbex, que humilhação, hein? Olha, tem dois aspectos nessa reunião que eu queria destacar aqui. Um, evidentemente, é sobre a questão em si, a guerra na Ucrânia, as exigências do Trump, a questão do acordo com Putin, etc. Esse é um aspecto. Mas tem outro aspecto que, na verdade, é o que me deixa ainda mais preocupado, que diz respeito a uma frase que uma palavrinha, Roberto, que você usou agora no final, e que mostra o grau de degradação que a política internacional chegou. A palavrinha que você usou é humilhação. Uhum. Se a gente lembrar os últimos encontros que houve na Casa Branca e as manifestações do Trump e da equipe em política internacional, vamos lembrar, o Trump humilhou o rei da Jordânia quando falou da expulsão dos palestinos em Gaza. Foi uma cena assim, o sujeito estava quase chorando, completamente impotente diante do Trump, dizendo que ia expulsar 2 milhões de palestinos. O Trump humilhou praticamente toda a União Europeia e a chefa lá da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao se recusar, inclusive, a convidá-la para participar da cerimônia de posse dele. O Trump humilhou agora o Zelensky, na forma como todo mundo viu. Para não dizer da humilhação que o Trump está impondo à própria população dos Estados Unidos, quando ele diz que negros, mulheres, hispânicos são os responsáveis pelo desastre do avião porque não sabe controlar uma torre de voo. Sim. Ou quando ele demite sumariamente o chefe maior das Forças Armadas dos Estados Unidos porque admitiu trans
e homossexuais dentro do Exército, isso é inadmissível, e agora ele está comandando uma caça aos transexuais e homossexuais que fazem parte do Exército dos Estados Unidos. E, por outro lado, a contrapartida disso, o Elon Musk humilhou o Trump. Lembra aquela sessão perversa na Casa Branca, em que o Musk foi todo com o filho dele de 4 anos de idade, completamente informal, dando seria uma entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, enquanto o Trump estava lá sentado, impotente, vendo o Musk fazer toda aquela lambança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a política foi reduzida a uma questão de humilhação. A política foi reduzida a uma espécie de falocracia, para utilizar um termo freudiano, em que não importa o conteúdo daquilo que é discutido. Não importa o mérito dos argumentos, importa quem tem o maior falo. Quem tem o maior falo humilha o outro e cala a boca, e não enche o saco. E é isso que vai ser, porque eu estou mandando que seja assim. A política foi reduzida a isso. Isso tem nome. Isso tem nome. O nome disso é nazismo. Nós estamos vendo demonstrações explícitas de relações nazificadas no Salão Oval da Casa Branca, que vai muito além do gesto que o Elon Musk fez e que o Steve Bannon fez. Sim. Nós estamos vendo as relações de tipo nazista tornarem-se norma nas relações internacionais. É isso que me deixa de cabelo em pé. O Zelensky, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Zelensky. O Zelensky, aliás, buscou isso que aconteceu com ele. O Zelensky, vamos lembrar, quando ele assume o poder lá na Ucrânia, ele assume favorável aos acordos de Minsk. Ele queria fazer o acordo com o Putin. Ele topou o acordo que o Putin propôs para ele. Lá atrás, em maio de 2021, aquele palhaço que era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha naquela época, o Boris Johnson, que é uma espécie de cópia bizarra do Trump. O Trump já é bizarro. O Boris Johnson é uma espécie de cópia bizarra do Trump. Ele vai para Kiev, o Boris Johnson, em maio de 2021, tem uma reunião com o Zelensky e manda o Zelensky calar a boca. E o Zelensky calou a boca. O Zelensky passou a concordar com os Estados Unidos que não haveria acordo de Minsk, voltou atrás de suas próprias palavras. E mais do que isso, o Zelensky foi completamente impotente no sentido de conter o avanço do nazismo na Ucrânia. Hoje nós temos um batalhão chamado Batalhão Azov, que faz parte do exército da Ucrânia, portando símbolos nazistas, bandeiras nazistas, uniformes nazistas. Teve um escritor, não me lembro quem foi agora, ele utilizou uma expressão que eu acho muito boa a expressão. Ele falou: a Ucrânia virou a Disneylândia do nazismo internacional. A Ucrânia virou a Disneylândia do nazismo internacional. E isso foi obra do Zelensky. O Zelensky topou fazer esse jogo. Quer dizer, o que ele está colhendo agora na Casa Branca é aquilo que ele plantou. Então eu não estou dizendo que o Zelensky de jeito nenhum, hipótese nenhuma. O que eu estou dizendo é que política exterior virou um cenário de encenação nazista. Nós estamos vivendo hoje sob a lógica do nazismo. Não tem outra maneira de colocar essa questão. Inclusive, a proposta de deportar 2 milhões de palestinos é o quê? Isso é nazismo puro. Precisam acordar. Total. Porque concordo. Tem uma pergunta que eu faço aqui que é assim: o Trump tem maioria na Câmara dos Representantes, tem maioria do Senado e controla o Superior Tribunal Federal. No entanto, todos os decretos dele, todos, ele está, assim, 30 por dia, assim, 40 por dia, não estão passando nem pela Câmara dos Deputados, nem pelo Senado, e estão desafiando o Supremo. A pergunta lógica é a seguinte: por que ele não faz isso com mais calma? Por que ele não propõe os decretos na Câmara dos Deputados, aí depois no Senado, segue o trâmite institucional, para ser tudo aprovado de acordo com as normas e com a lei? Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não quer fazer isso. Porque ele está dizendo o seguinte: eu posso mais do que as leis. Aliás, ele agora tem um slogan dele, que é o slogan favorito dele. O cara é um megalomaníaco, imbecil total. Assim, o slogan que ele está utilizando agora é: nenhum presidente que salva o seu país viola lei nenhuma.
que é uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte. Ele está usando essa frase. Arbex. O cara outro dia tuitou uma foto dele com a coroa de rei na cabeça. Quer dizer. Não, ele está implodindo tudo, né? Está implodindo por dentro tudo, não quer saber. Eu quero ver qual vai ser o incêndio do hashtag, porque vai ter, entendeu? Ele rapidamente está fazendo... provocando a decadência da democracia americana, que era uma instituição de mais de 2 séculos, né? Agora, Arbex, tem um outro fator nessa história toda, que é aquela história das terras raras. Porque o que aconteceu hoje lá foi o seguinte: os Estados Unidos, que eram aliados da Ucrânia, que usaram a Ucrânia para afrontar a Rússia, né, com essa investida da OTAN. Enviaram armas. De repente, um plot twist assim, gigantesco e uma guinada em que o Zelensky agora é praticamente inimigo dos Estados Unidos. E tem um fator aí que são as tais terras raras, né? Eu até procurei saber o que era terras raras. São as coisas assim, ó, chamam, como é que chamam? Neodímio, disprósio, prazedímio. Tem uns minerais aqui que eu nunca ouvi falar. São 17 minerais raros. Agora, a Tesla, do Elon Musk, precisa desesperadamente desses minerais e 70% da produção mundial está na mão da China. Eles estão tendo dificuldade de conseguir isso. Será possível que esse feudalismo das Big Techs é quem está ditando o desenrolar desse cenário tão inusitado no mundo? Que de repente uma troca que beira apostasia, né? De repente o cara era aliado hoje, amanhã é inimigo. Como é que pode isso? Não, total. Durante toda da Segunda Guerra Mundial até 2013, depois eu vou explicar por que o ano de 2013, quem controlava a política mundial, a política de preços, a política do valor do petróleo por meio do petrodólar, a política de câmbio, todas as alianças que havia no mundo, quem controlava isso com mão de ferro eram os Estados Unidos. E aí eles estavam muito confortáveis, porque eles controlavam aquilo que eles chamam de globalização, as trocas globais, e eles controlavam tudo, estavam muito confortáveis. Por que 2013? 2013 surge uma nova incógnita para os Estados Unidos, que acabou a farra, né? Em 2013, o Xi Jinping, o presidente chinês, anunciou uma iniciativa que é a Nova Rota da Seda. A Nova Rota da Seda tinha o objetivo de unificar num vasto mercado mundial toda a Eurásia, unificar trocas de bens, de serviços, cortar toda a região com petrodutos, gasodutos, oleodutos, portos, aeroportos, aplicar bilhões e bilhões e bilhões em infraestrutura. E esse plano foi aceito pelos países eurasiáticos e excluía os Estados Unidos. E esse plano está andando. Hoje, pra você ter uma ideia, 53 dos 54 países africanos fazem parte da Nova Rota da Seda, 53 dos 54 países africanos. 20 países latino-americanos fazem parte da Rota da Seda e os Estados Unidos estão vendo navios. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que, com o processo de globalização, quando eles começavam a exportar empresas inteiras para explorar trabalho barato no exterior, desmontaram as fábricas deles nos Estados Unidos e montaram suas fábricas no resto do mundo, achando que eles iam controlar o mercado mundial forever. Só que isso acabou. Agora você tem a China como principal parceiro comercial da imensa maioria dos países do mundo e os Estados Unidos desesperados correndo atrás do prejuízo. Eles querem reativar a indústria nacional. Para isso, ele precisa do capital, né, dos mega empresários. Os megas empresários precisam do nióbio, precisam do lítio, como o Elon Musk, precisam dessas fontes todas, e eles vão caçar essas fontes onde eles estiverem, porque esse é o mandato do Trump. O que o Trump está dizendo é o seguinte: acabou a globalização. Não tem mais globalização, não tem mais instância multilateral, acabou esse negócio de União Europeia, acabou a ONU, eu quero que isso tudo se exploda, o que vale é a minha vontade, é o meu interesse. É isso que ele está dizendo, e é isso que ele está fazendo. Eu falei aqui mesmo nesse programa um bom tempo atrás, quando começou a bagunça lá em Gaza, eu falei, atenção, Gaza é o modelo, é a forma pela qual a política internacional vai se desenvolver daqui para frente. O mundo inteiro vai se transformar em Gaza, porque onde o imperialismo tiver os seus interesses, ele vai gasificar aquela região se for necessário para se apossar daqueles bens. Na questão dos minérios, tem 2 problemas aí, Panunzi. O primeiro problema é que não é tão fácil para o Trump, porque, por uma questão até irônica, quem hoje controla as principais fontes de terras raras da Ucrânia é a Rússia. Pois é.
Porque elas estão em territórios dominados já pela Rússia. Estão lá na Crimeia e Companhia Limitada. Crimeia, né? Muita coisa na Crimeia. Exatamente. Uhum. Quer dizer, essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu acabei de ler um estudo científico feito por geólogos, dizendo que mesmo que o Trump tome posse dessas regiões com terras raras, o preço que ele vai ter que pagar para explorar esses minerais vai ser um preço altíssimo, vai ser economicamente muito questionável se vai valer a pena ele lançar a mão disso aí ou não. São ironias do destino. Agora, na minha opinião, tem uma outra coisa em questão que está por trás disso tudo, que é o fato de que o Trump, isso é especulação, certo? É uma suposição minha. O Trump está tentando atrair o Putin para um acordo mais amplo com os Estados Unidos para afastar o Putin da China. Quer dizer, porque o verdadeiro inimigo dos caras hoje é a China. É a China. É a China que controla o comércio mundial, é a China que está por trás da nova Rota da Seda, é a China que está na África, é a China que está incomodando, Latina, né, é a China que está mandando sem usar armas. A China não está ameaçando ninguém. A China não tá atacando ninguém. Ela está atraindo todo mundo com acordos comerciais. É fantástico o que está acontecendo. Só que os Estados Unidos não toleram isso. O Trump é a expressão nazista da decadência do Império, na minha opinião. E olha, depois do bate-boca, né, entre Trump e Zelensky, o Trump postou na rede social dele, a Truth. Agora, só um detalhe, tá, para você prestar atenção, nós mantivemos o erro de grafia cometido por Trump ao escrever o nome de Zelensky, que virou uma espécie de Zelensky aqui, de acordo com Trump. Olha só, abre aspas. Tivemos uma reunião muito significativa na Casa Branca hoje. Muito foi aprendido que nunca poderia ser compreendido sem uma conversa sob tanto fogo e pressão. É incrível o que sai através da emoção. E eu determinei que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se a América estiver envolvida, porque ele sente que nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, eu quero paz. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu querido Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz. E aqui, Chico, que veja, arrogância. Ele fala em tirar vantagem em nome da paz, no verniz da paz, né? Vamos dizer assim. Que loucura. Não, e volte quando você vier. Parece aquela coisa do filme Bacurau. Se for da paz, vem aqui. Que é uma placa que tem lá em Bacurau, praticamente isso. Agora, essa humilhação, Arbex, ela é uma humilhação também à comunidade econômica europeia, né? Ali não é só o Zelensky, essa tem por tabela, foi uma humilhação, não só o Zelensky, é só o ouvido dessa história. Mas foi uma baita humilhação também aos europeus, que a essa altura devem está pensando, o que fazer agora? Porque eu acho que muda acaba com todo o diálogo, acaba uma era de história entre os Estados Unidos e Europa. Não, acaba. A era que se inaugurou no pós-Guerra Fria acabou. Atenção, tem muita gente que acha que é simples esse negócio da OTAN, porque seria só os Estados Unidos sair da OTAN, eles se recomporem e a Europa fazer uma operação europeia de militar para se proteger. Não é nada disso. A OTAN está integralmente sob comando dos Estados Unidos. Quem manda na OTAN são os Estados Unidos. Quem elabora as estratégias militares da OTAN são os Estados Unidos. Quem detém o controle das armas na OTAN são os Estados Unidos. A Alemanha é uma potência ocupada, meu amigo. Tem 230 bases militares dos Estados Unidos na Alemanha. O Japão é uma potência ocupada. A Coreia do Sul é uma potência ocupada. Os Estados Unidos, eles controlam todo esse processo. Não é um negócio assim, acabou, agora vamos recompor a defesa europeia. E mais do que isso, com esse negócio da Ucrânia aí, a lambança que os europeus se meteram de querer romper os acordos de compra de gás e petróleo da Rússia, explodindo os preços da energia na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra. A Alemanha tem recessão faz 2 anos. Agora, na passagem do ano aqui, o preço da eletricidade na Alemanha e na Itália foi para 30%, aumentou 30% o preço da eletricidade. Os caras estão com a economia de joelhos. As empresas automobilísticas da Alemanha estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Trump voltar, para o Putin voltar a aceitá-los na Rússia, porque eles não estão conseguindo vender seus carros na Europa.
Fora um componente ideológico muito importante, eu vi pouca gente falar disso. Sabe qual foi o percentual de vendas de carro da Tesla que caiu na Alemanha? 47%, não é isso? Foi uma coisa... 60%. 60%. 60%. Muita coisa, hein? 60%. Os caras estão detonando. Então, é um processo de um império em desagregação. Não é um processo preocupado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É importante, muito importante essa sua anotação do nazismo. Eu vivo falando isso aqui de manhã no meu horário, né, que isso é uma volta do que a gente já viu um dia, como se fosse um déjà vu que o mundo está vivendo. Agora, os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 como aliados enfim, aliás, daqueles que combatiam o nazismo, né? 480 mil americanos morreram naquela guerra para manter o mundo livre dessa ameaça. E agora há uma adesão sem resistência nenhuma a essa tese que custou tão caro aos americanos. Como é que a gente pode entender uma guinada dessa? E foi outro dia, porque isso faz 80 anos, né? Esse multilateralismo está sendo sepultado. Agora, todo ele decorreu da Segunda Guerra Mundial. Como é que pode, de repente, tudo isso ser destruído, destroçado, porque houve um câmbio dentro do ambiente de uma democracia importante como são os Estados Unidos? Bom, aí nós temos várias questões que se entrelaçam, né? Primeiro, os Estados Unidos nunca foram essa maravilha democrática, né? Na minha opinião, a Guerra Civil iniciada em 1861 nunca foi encerrada nos Estados Unidos. Ela teve períodos de maior intensidade, menor intensidade, mas as lutas que a gente teve por affirmative action, direitos iguais, etc., o assassinato do Martin Luther King e tudo mais, o cara lá, o George Floyd, eu não aguento respirar com um policial no pescoço dele. Isso aí são sinais, são sintomas de um país que nunca conseguiu plenamente superar a guerra civil. Isso em primeiro lugar. Aliás, nos Estados Unidos, as pesquisas eugênicas para o branqueamento da população estavam muito mais avançadas do que na Alemanha, antes de Hitler. Quer dizer, então você tem um núcleo lá nos Estados Unidos, um núcleo duro, de brancos, protestantes, evangélicos, não todos, evidentemente, não quero generalizar aqui, mas você tem um núcleo duro ali que sempre foi o núcleo que nunca aceitou a democracia estadunidense, nunca aceitou. E que só espera momentos adequados para vir à tona. Hoje você tem a KKK, Ku Klux Klan, recrutando na rua, recrutando pessoas na rua. E a segunda emenda, que nunca foi abolida. Essa, para mim, é a principal expressão do fato de que a guerra civil nunca acabou nos Estados Unidos. Nunca foi abolida a segunda emenda. A das armas. Que dá direito ao porte de armas. Hoje você tem 320 milhões de armas circulando nos Estados Unidos. Da onde eu tiro esse número? Do National Rifle Association, que é a associação que é o lobby das empresas armamentistas. 320 milhões de armas circulando. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos o advento, no começo do século XX, da internet e agora das redes sociais. Quer dizer, o Hitler, o que ele tinha para fazer a propaganda dele? O rádio e o cinema. O rádio e o cinema. Não tinha televisão, não tinha rádio e cinema. Os caras agora têm as redes sociais, tem o fenômeno das fake news, a criação das bolhas, o processo de entorpecimento das consciências e tudo aquilo que, bom, se a gente for discutir isso agora, podemos fazer um programa de 3 horas de duração, mais ou menos. Mas, enfim, o processo da criação das bolhas e do entorpecimento das consciências e de geração de consenso sobre falsas premissas, que são as características das redes sociais, isso daí cria um caldo de cultura fantástico para você assambarcar uma população dos Estados Unidos que, e agora vem um dado econômico que para mim é decisivo, desde 1978, isso daí são dados de uma empresa, de uma ONG, que se chama EPI, Economic Policy Institute, que é uma espécie de DIEESE dos Estados Unidos. Ela se debruça sobre estatísticas do mundo do trabalho. Desde 1978, o poder de compra do trabalhador dos Estados Unidos foi congelado. Desde 1978. Quer dizer, todo o ganho de produtividade com alta tecnologia, com robótica, com inteligência artificial, nada disso foi repassado aos trabalhadores. Em contrapartida, você tem um dos custos de vida mais elevados do mundo, quando você fala de remédios, medicina, aluguel de casa, nos Estados Unidos. Quer dizer, os caras estão com poder de compra congelado e os preços aumentando todo dia. Os caras não conseguem pagar uma conta de hospital, meu. Se você entrar no hospital hoje, você vai sair morrendo com $5 mil. Você entrou naquele hospital. Ninguém consegue.
O cara às vezes prefere morrer a ficar com a conta, porque lá, né, bankruptcy é uma sentença de morte civil. Não dá. Então você tem 700 mil pessoas hoje morando na rua. 700 mil pessoas morando na rua. Você tem milhões dependendo do food stamp, que é aquele selo que te dá subsídio para você comprar comida para levar para os seus filhos. Você tem outros milhões vivendo às custas de Rotary Club, de Lions Club, que são grupos filantrópicos que distribuem comida. Você tem milhões de pessoas morando em carros, porque não conseguem ter uma moradia, não conseguem ter casa para morar. Esse é o retrato real dos Estados Unidos. E esse instituto aí, o EP, ele calcula em 60 milhões o número de pessoas hoje que vivem abaixo do nível da pobreza nos Estados Unidos. Então você junta tudo. Você junta racismo, que faz parte da história dos Estados Unidos, institucional, que nunca foi superado. Junta a capacidade de persuasão e de convencimento das redes sociais. Junta milhões de pessoas com armas na mão, irritadas, iradas, completamente frustradas, que estão loucas para ter um inimigo, para sair matando esse inimigo, para resolver a própria vida. Você junta tudo isso, o que vai dar? Nazismo. Nazismo. Não tem outra questão. Quer dizer, o mito da democracia americana está mostrando que ele é um mito. Ponto final. Ponto parágrafo. Não dá para falar em democracia nesse quadro aí, é impossível. Gente, difícil. Aliás, é uma democracia muito da mambembe, né? Porque, por exemplo, em 2016, a Hillary Clinton ganhou as eleições do Trump no voto popular por 4 milhões de votos, ganhou e não levou, né? Quer dizer, em qualquer país do mundo, isso seria considerado fraude. Mas aí nós ficamos gritando, não, fraude é Venezuela, fraude é Venezuela. Ninguém fala que a fraude é nos Estados Unidos. É engraçado isso. E olha, já trouxe o post do Trump. Vamos ver agora o que o Zelensky escreveu pra gente numa mensagem. Isso foi uma mensagem de agradecimento, uma mensagem bem discreta, em que ele sequer menciona o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ver juntos aqui, ó. Obrigado, América, obrigado pelo seu apoio, obrigado por esta visita, obrigada, Presidência dos Estados Unidos, Congresso e o povo americano. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura e estamos trabalhando exatamente para isso. E aí, em seguida, numa série de tweets, o Zelensky agradeceu também o apoio de diversas lideranças europeias que prestaram solidariedade à Ucrânia depois da atitude de Donald Trump. Mas estou curiosa para saber de vocês, meninos. Existiria outro tom para o Zelensky a essa altura do campeonato, se não essa? Primeiro é achar o caminho de casa, né? Porque depois dessa bordoada que ele leva ali, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Porque também é um método do Trump, né? Ele vai tornar Big Brother para o mundo inteiro essa história dele. Então, o Zelensky sai totalmente perdido. Eu dei uma olhada nos jornais europeus logo depois do encontro, assim. Tá todo mundo espantado, acabou a Europa, estamos desprotegidos, não temos OTAN, não temos nada, vão invadir a Noruega daqui a pouco, que é desprotegida. O clima é de pânico total. Porque havia essa expectativa, mas hoje foi posta de forma para não deixar dúvida. Escancarada, né? Hoje foi na bofetada. Eu acho que o Zelensky perdeu a oportunidade, porque você não falou que o Trump escreveu Zelenskaya em russo, essa terminação é pronome de mulher, provavelmente é uma provocação, né? Deve ter sido, sim. Exatamente, Zelenskaya. Eu teria, se for dizer, isso, será? Mas deve ser. Não é possível que seja só coincidência. Eu teria chamado o Trump de Trump com A, que é vagabundo. Arbex, conta pra gente, o que resta pro Zelensky a essa altura do campeonato, hein? Não, o Zelensky, ele se colocou numa situação, que é absolutamente sustentável, mas não foi só ele. A Europa se colocou nessa situação. Porque se você verificar o discurso dos líderes europeus, eu quase vomito, de nojo. Quer dizer, tudo que os caras falam, o Putin violou todas as leis internacionais ao invadir a Ucrânia, o Putin é uma ameaça à humanidade, o Putin fez isso, o Putin fez aquilo. Nenhuma palavra sobre o que Netanyahu está fazendo em Gaza, que é exatamente a mesma coisa. Invadiu, promoveu o genocídio, muito pior do que o Putin, aliás, muito pior do que o Putin. Porque Gaza não cercou Israel, mas a Ucrânia topou fazer parte do cerco à Rússia, quando ela fala em entrar para a OTAN. Então, o Putin tinha muito mais razão para ficar nervoso com a Ucrânia do que o Netanyahu para atacar Gaza. Mas o Netanyahu ataca Gaza, faz tudo o que ele quer,
E o que a Europa diz? O que os líderes europeus dizem? O que esse palhaço do Scholz da Alemanha fez? O que o Macron fez? Além de ficar lamentando genericamente a morte de crianças, eles deram carta branca para acontecer esse modelo de política internacional. Eu repito, Gaza não é Gaza. Gaza se transformou na norma da política internacional. Quem tem poder vai lá e arrebenta com tudo. Não existem mais instituições multilaterais, não existem mais instituições civilizatórias, acabou, já era. Eles consentiram com esse modelo. Então agora o Zelensky ele vai ter que aceitar esse acordo, mais cedo ou mais tarde. Ele vai ser obrigado a aceitar esse acordo. Pode ser que essa guerra se prolongue um pouco mais, talvez 2, 3 meses, mas eu repito, a Europa não tem como sustentar, nem se eles quiserem, porque a economia deles não permite sustentar esse avanço das tropas russas. E as tropas russas, elas vêm agindo de um jeito muito inteligente, elas estão... isso faz parte da estratégia russa que eles já fizeram desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É uma estratégia tradicional lá da militar russa, que é ir conquistando terreno aos poucos. Eles vão conquistando terreno aos poucos para evitar um número grande de mortes entre eles, vão consolidando posições e vão avançando como uma máquina que você não consegue parar, essa máquina, mesmo que o avanço seja pequeno. Mas eles continuam avançando aos poucos. E eles não mudaram isso. O Putin não mudou isso aí continua. Hoje a Ucrânia, a Rússia controla uma boa parte do território da Ucrânia, além de 2014. O Zelensky, quanto mais tarde ele se render aos fatos, pior, porque mais terrenos a Rússia vai conseguir ocupar. Mas ele vai ter que ceder, não tem mais jeito. Não tem jeito, né, Arbex? Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse tema com o Luiz Nassif. Por enquanto, Arbex, vou me despedir de você, te liberar para o carnaval, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Opa, claro. Eu vou sair no Gaviões da Fiel, Timão, pô, claro. Boa, garoto. Arbex. Muito bom. Não, eu tô brincando. Eu vou ficar no ar-condicionado do apartamento. Já sei, eu conheço esse bloco, Unidos do Sofá. Nós dois vamos para um ashram, viu, Arbex? Vamos para um ashram fazer uma meditação no carnaval. Um ashram. Ô, Panunzi, desculpa eu ter contado o teu segredo aí, viu? Mas imagina. Eu não desisti. Tá bom. O Panunzi, ele compareceu a uma aula minha lá na PUC há muito tempo atrás e a filha dele era minha aluna. E ele começou a falar tal, aí a Bruna, de repente, interrompeu. Ele falou, pai, não é nada disso, não. É uma desmoralização. Arbex, você está liberado para o carnaval. Obrigada, viu? Um prazer, viu, Arbex? Vamos seguir com o programa por aqui. Valeu, querido. Obrigada. Boa noite. Vamos falar sobre a reforma ministerial, porque, sim, ela aconteceu na véspera de